Nós temos conversado, como eu falei, sobre sola. Sola no sentido de sola do latim, que significa somente, e dependendo do que vem depois dele muda um pouquinho, varia um pouquinho, mas são esses 5 pontos da reforma, e nós já vimos alguns deles. Nós falamos somente as Escrituras como fonte sagrada da Palavra de Deus para nós. Nós falamos domingo passado, no segundo domingo, falamos sobre somente Cristo. Ele é o centro da igreja, Ele é o centro da nossa mensagem. Sem Cristo não existe cristianismo. E nós falamos a última mensagem, sola gratia, que é somente pela graça, não é mérito humano, é a graça de Deus agindo em nosso favor, vindo em nossa direção. E hoje eu gostaria que a gente pudesse falar sobre soli deo gloria. E o que é soli deo gloria? Soli deo gloria significa somente a Deus a glória. Ou seja, o único que merece ser destacado, que merece ser reconhecido, que merece ser reverenciado é a pessoa de Deus. E a gente vai encontrar na palavra de Deus várias citações. Eu quero fazer algumas delas apenas, senão a gente vai passar a manhã inteira aqui fazendo citações, porque somente a Deus a glória. Mas nós encontramos nas Escrituras. Eu tinha somente a Deus a glória, porque está com problema no controle. A criação fala sobre a glória de Deus. Salmo 19, versículo 1 fala: os céus proclamam a glória de Deus. Não é a beleza da natureza. Os céus proclamam a glória de Deus, alguém maior do que a própria natureza visível. O firmamento demonstra a habilidade de suas mãos. Em outro texto da Bíblia, os anjos declaram a glória de Deus. Olha que interessante. Um anjo aparece para o apóstolo João, que escreveu o livro de Apocalipse, e diz o texto de 19:10: então caí aos pés do anjo para adorá-lo, mas ele me disse: não faça isso, sou servo como vocês, seus irmãos que dão testemunho de sua fé em Jesus. Adore somente a Deus. O anjo que está na presença de Deus, vendo Deus face a face, ele diz: não adore a mim, adore a Deus. E só mais uma citação bíblica. No final dos tempos, numa visão onde todas as pessoas que foram salvas pela fé em Cristo, João tem uma visão disso. Depois disso, vi uma imensa multidão, grande demais para ser contada, de todas as nações, tribos, povos e línguas, e gritavam com grande estrondo: a salvação vem de nosso Deus, que está sentado no trono do Cordeiro. A Bíblia tem inúmeras referências para falar sobre a glória de Deus, falar a razão do porquê da glória de Deus. E era essa ênfase que a igreja precisava retornar. Os cargos se tornaram motivo de glória, o nome se tornou motivo de glória, as riquezas se tornaram motivo de glória. Naquele período do século, já antes disso, mas culminando no século XVI, quando levou a reforma protestante, as pessoas estavam comprando cargos da igreja porque aquilo dava glória para elas, dava status, dava posição para elas, e elas queriam aquilo. Elas compravam favores. Pessoas estavam comprando, quase que loteando o céu. E não era só interessante, mas era importante para que a igreja voltasse novamente ao ponto da existência. Por que a igreja existe? Não existe para a gente usufruir do poder que Deus nos deu para benefício próprio, como muitas vezes acaba sendo. Ou mais ainda, mais fora da igreja ainda, para que Deus nos deu tudo? Nos deu capacidade, nos deu privilégio, nos deu oportunidades. Para quê? A gente pode usar o que Deus nos deu de duas formas. Ou usamos para nós, ou usamos para Ele. Não tem uma terceira via. Para que você usa o que você tem? E para que você busca o que você busca? Os reformadores falaram, e nós precisamos hoje voltar. Porque culto à personalidade, as pessoas ficam mais importantes que Jesus. Se a gente tem que colocar, nem imagem dá para colocar de Jesus, que a gente não sabe como é que ele era.
Mas se a gente tem que colocar um nome na placa da igreja, tem que apontar para Cristo, não para pessoas, não para homens, não para mulheres, mas para Cristo. E por essa razão, gostaria que a gente pudesse aprender com a palavra de Deus que a glória pertence somente a Ele. Não deveríamos precisar falar isso, mas a gente vive uma época tão complicada que a gente tem que falar o óbvio. Não que seja errado a gente deixar um legado. É importante você deixar algo para passar para os seus filhos, algo para passar para as pessoas que estão em volta de você. Não é errado querer deixar sua marca na história. A questão é para a glória de quem? Para que você seja lembrado? As pessoas vão esquecer que nós passamos por aqui. A nossa história vai ser esquecida. Talvez os nossos feitos sejam uma referência lá na frente, mas apenas isso. Para quem fazemos o que fazemos? E os que estão na igreja precisam pensar muito bem para não correr o risco de repetir a história lá do século XVI, de tomar para si a glória que pertence somente a Deus. E dentre vários personagens da Bíblia a gente poderia ver vários que entenderam que a glória pertence somente a Deus. Mas eu gostaria de falar de um homem. E a fala da leitura que nós fizemos agora há pouco em João 3 é a fala desse homem, um homem chamado João Batista. João Batista entendeu o que era viver para a glória de Deus. João Batista entendeu para que Deus deu alguns privilégios para ele e não deu para a maioria das pessoas. João Batista nos ensina que se ele quisesse se gabar, ele tinha razão para isso. Dá uma olhadinha no currículo de João. Ótimo. João Batista. Em primeiro lugar, ele teve um nascimento milagroso. Lucas capítulo 1, versos de 5 a 14, vai contar a história dos pais de João Batista. Os pais de João Batista eram homem e mulher piedosos a Deus. Eles amavam a Deus, eles eram tementes, mas eles não podiam ter filhos. A mãe de João Batista era estéril. E Deus apareceu a João Batista, apareceu a esposa dele: vocês vão ter um filho, vou dar um filho para vocês. Ele era fruto de um milagre. Em segundo lugar, é que ele no ventre, ele já havia sido consagrado para servir a Deus. Lucas capítulo 1, verso 15. Alguém separado para Deus. E ele seria um profeta, o homem que anunciaria a chegada do Messias, a chegada de Jesus Cristo. E ele ainda era parente. Eu procurei, gente, em tudo quanto é lugar na Bíblia, mas eu não achei falando que ele era primo de Jesus. A única referência que a gente tem é que diz que ele era parente de Jesus, com a idade bem próxima. Talvez pela proximidade fossem primos. Mas a gente sabe que tem famílias em que o tio é mais novo que o sobrinho, né? Então, até aí, dentro da normalidade. O fato é que ele era parente de Jesus. E não apenas isso, ele introduziu o ministério de Jesus. Foi ele quem preparou a chegada de Jesus. Eu nunca fiz essa preparação de ser a pessoa que vai anunciar o outro que está chegando, mas é um privilégio. E não era um qualquer que eles estavam preparando o caminho. Era Jesus. Era o Salvador. Ele batizou Jesus. Aqui é um privilégio que nenhum outro pastor teve. Só ele teve. Batizou Jesus Cristo. E ele mesmo, na hora do batismo, ele fala para Jesus: eu que tinha que ser batizado pelo Senhor, o Senhor vem para se batizar. Ele teve o privilégio de batizar Jesus. E por último, e não esgotando a lista, ele foi elogiado pelo próprio Cristo. Ele foi tido como nunca houve homem maior que ele entre os profetas. Ele foi o último profeta do Antigo Testamento. Ele veio anunciar Jesus Cristo. Capítulo 3 de João, Jesus já havia sido batizado. O ministério dele de anunciar o reino dos céus já estava em andamento. E a fama dele começava a espalhar. As pessoas já estavam sabendo quem era Jesus. Ele não era um homem estranho. As pessoas começaram a conhecer ele. Então, de repente, surge um rumor que João Batista estava perdendo seguidores. Ali nos likes, né, que ele estava se ele fosse da época da rede social,
os likes eles estavam diminuindo. Talvez tivesse 1 milhão de views, aí caiu para 500 mil, foi diminuindo. Por quê? Porque eles estavam perdendo para um tal de Jesus. E os seus discípulos ficaram incomodados com isso. Verso 26, João 3. Os discípulos de João foram falar com ele e disseram: Rabi, ou mestre, o homem que o Senhor encontrou do outro lado do rio Jordão, você vê que eles nem mencionam o nome de Jesus, aquele de quem o Senhor deu testemunho, também está batizando e todos vão até ele. Em outras palavras, João Batista, você está ficando impopular, está perdendo like, está perdendo view, você está perdendo seguidores, quase que assim, provocando. Não te incomoda isso, não? E o texto é difícil de dizer qual que era a intenção desse seguidor de João Batista quando fez esse comentário, mas algo semelhante, se acontecesse comigo e com você, na escola, no trabalho, na igreja, na roda de amigos, como é que você se sentiria? Você que está mais tempo lá, mais tempo trabalhando, mais tempo se esforçando, e de repente chega um estranho e começa a ter popularidade, começa a ganhar cargos à frente que você poderia ter ganho. Você vai perguntar atrás, como é que você se sente? Já passou por isso no trabalho? Chega alguém novo na sua equipe de trabalho, e é uma pessoa carismática, uma pessoa criativa, muito proativa, e de repente fala, já chegou querendo sentar na janela, né? Já chegando querendo tocar mais alto, já chegou. Eu não sei se era esse sentimento que havia no coração do servo de João Batista, do seguidor dele, mas é muito diferente do que a gente experimenta. Pessoas chegando depois, pessoas prosperando onde nós estamos lutando ainda para prosperar, pessoas alcançando lugares onde nós não alcançamos. O que gera isso no teu coração? O que gera em você? João Batista mostrou que a glória pertencia só a Deus. A gente não gosta de ser comparado, e as situações nos deixam desconfortáveis. Quando eu cheguei nessa igreja, o pastor que estava antes de mim era um pastor que já tinha mais de 30 anos de ministério, experiente, ele tinha tato, tinha bom senso, e eu era um rapazinho de 29 anos que estava chegando, descendo de paraquedas em Atibaia, e quando eu olho para trás eu fico pensando, puxa, eu falei tanta coisa que não devia ter falado. E as comparações começaram. Mas porque o pastor que veio antes, eu confesso, meu coração ficou assim, puxa, eu cheguei, gente, eu estou aqui em tempo integral. O nosso coração se abala por essas coisas. Que sentimentos, pensamentos surgem no teu coração quando você experimenta isso? Se sente ameaçado? Se sente desvalorizado? Sente ciúmes? João Batista tinha uma convicção no coração dele, que precisa também haver em nós. Não estou falando que no momento que você tiver essa convicção, você não vai mais sofrer com essas coisas. Mas isso não vai nos guardar o coração, de manter o nosso coração no lugar onde ele deve estar. E como é que João mostra isso? Que somente a Deus a glória. Como é que ele entendeu isso na prática, naquela situação que ele estava vivendo? Em primeiro lugar... Estou esquecendo de ligar aqui, Zé. Em primeiro lugar, ele entendeu que Jesus fazia o que fazia pela graça de Deus. Peraí, Jesus não era Deus também? Era, sem dúvida. Mas João Batista faz uma afirmação aqui muito importante. Versículo 27. Ninguém pode receber coisa alguma a menos que seja concedida do céu. Nós usamos com muita facilidade, com muito descuido, na verdade, a expressão graças a Deus. Você usa? Né? Como é que foi lá? Ai, graças a Deus deu tudo certo. Ah, graças a Deus cheguei a tempo. Graças a Deus. A expressão graças a Deus, talvez no fundo a gente não acredite muito nela, de que seja realmente graças a Deus o fator determinante das coisas acontecerem.
Não que seja errado a gente se alegrar pela conquista, né, chegamos aqui depois de muito trabalho, de muito suor. Mesmo que Eclesiastes vai falar isso. Salomão, o sábio rei Salomão diz: por isso concluí que a melhor coisa a fazer é o quê? Desfrutar a comida e a bebida e encontrar satisfação no trabalho. É bom você desfrutar do fruto do seu trabalho. Você passou o ano inteiro economizando dinheiro e você vai usar para viagem agora. Ufa, que alegria, deu para guardar dinheiro, vou viajar. Esse prazer Deus nos dá. É legítimo. A gente não precisa ficar sentindo culpado. Puxa, eu estou viajando aqui, a Vânia está lá penando no trabalho. Não. Experimente, desfrute desse prazer. Mas percebi então que esses prazeres vêm de onde? Da mão de Deus. Pois quem pode comer ou desfrutar algo sem Ele? Desfrutar do prazer, da conquista. Meu diploma. Passei noites acordado. Criei meus filhos com muito suor. Celebra. Tem que celebrar. É uma alegria que Deus nos deu. Mas não se esqueça que isso tudo vem dele. Você pode ser capacitado, mas se Deus não abrir a porta para você entrar, der a oportunidade, você não vai entrar. Deus é que nos deu inteligência. Deus é quem provê todas as coisas. E é literalmente graças a Deus que nós estamos onde estamos. Tivemos que trabalhar? Tivemos. Tivemos que estudar bastante? Tivemos. Tivemos que dizer não para muitos prazeres para ter o que eu tenho hoje? Tivemos. Mas foi graças a Deus. Não há mérito no sentido de dizer assim, fui eu que conquistou. Foi Deus. O nosso coração clama para ser reconhecido. E quando a gente não é reconhecido, a gente se sente desmotivado. A gente desanima. Já fez isso? Fez aquele trabalho excelente e ninguém falou nada. Ninguém disse, deu um tapinha na costa, Fares, que trabalho excelente. Já passou. Você fez o que ninguém viu você fazer e ninguém estava lá para reconhecer. A gente se desmotiva, a gente se desanima. E dependendo do caso, a gente vai culpar Deus pelo que não aconteceu. Deus, eu dediquei a minha vida inteira para fazer o certo e olha o que eu recebo. Essa é uma visão possível. Mas o que a gente precisa aprender com João, eu preciso aprender com João, é que ele reconhece que Jesus fazia o que fazia, porque Deus agia através dele. E isso era uma confirmação clara de que Deus Pai era com Jesus. E nisso João se satisfazia. Uma mudança de perspectiva, uma mudança de mentalidade. Para quem você faz o que você faz? Você faz por quê? Para ser visto? Para ser aplaudido? As grandes coisas, as mais importantes, não são vistas pelas pessoas. É aquele trabalho de base que ninguém vê. São aquelas horas em que você tem que fazer sozinho, tem que estudar sozinho, tem que ficar preocupado com todo mundo sozinho. Ninguém vê. E não é para ninguém ver mesmo. Porque o mais importante é o que Deus está vendo e não o que as pessoas estão vendo e aplaudindo se você fez certo. A gente quer a glória de Deus, quer de Deus para a gente. E aí quando a gente quer tanto a glória de Deus, que pertence só a Ele, a gente quer para a gente não recebe dos homens, a gente se chateia, a gente se desanima, se desmotiva. O próprio anúncio do Evangelho era para que as pessoas voltassem para Deus. Era como se João estivesse falando assim, olha, as pessoas estão se convertendo, estão indo para Deus? Excelente, então sossega o facho aí, seguidor, porque Deus está sendo exaltado aqui, Ele está sendo visto. As pessoas estão se aproximando de Deus, talvez não seja por você, talvez seja pelo outro, que chegou depois de você. João entendia que o ministério da pregação, do anúncio da palavra, não pertencia a ele, muito menos aos seus seguidores. Os seguidores de João estavam se preocupando
com números, você está perdendo seguidores. Mas João Batista se preocupava com vidas. Existe uma enorme diferença. Você se preocupar com a sua reputação, com o que as pessoas vão te avaliar, no lugar de se preocupar com vidas sendo conduzidas para Deus através da sua. Ah, mas eu levei só um para Jesus, só falei de Jesus para uma pessoa. O outro levou 100. Não é o número. É a glória de quem a gente está buscando. João se preocupava com vidas. Ele tinha Deus como referência. Se Deus está aprovando, então eu descanso. Se Deus está nesse negócio, então eu estou em paz. Não é a minha glória que está em jogo. Em segundo lugar, ele reconhece que a glória pertence a Deus quando ele diz: eu não sou o Cristo. Eu não sou o Cristo. A palavra Cristo significa ungido de Deus, o Messias. Em outras palavras, ele está dizendo: eu não sou o Salvador, eu não sou a solução para os teus problemas. Às vezes a gente se acha, né? Se eu não estiver aqui, vai parar tudo. Se eu não estiver aqui, a coisa vai ficar indo. E a gente, com essa mentalidade que nós somos o Cristo, a gente fica ansioso porque a gente não está lá para resolver os problemas das pessoas. Nós não somos o Cristo. João estava reafirmando o que ele havia falado para os seus discípulos anteriormente. Ele fala aqui para eles: vocês sabem, verso 28, vocês sabem que eu lhes disse claramente: eu não sou o Cristo. Estou aqui apenas para preparar o caminho dele. E ter consciência de que a gente não é salvador da vida das pessoas. Isso é muito importante. Porque tem pessoas que têm síndrome do Messias. Elas acreditam que são insubstituíveis. Não, se me tirarem desse lugar aqui, ninguém vai conseguir fazer o trabalho que eu fiz. Que sem a pessoa nada acontece. Que ela precisa ter o controle da situação o tempo todo. Gente, quando eu estava preparando essa mensagem, eu falei assim: puxa, está falando de mim. Isso aqui é para mim. Eu quero ter o controle das coisas. Eu quero saber onde foi, quando foi, com quem foi, quando volta. Controle. Síndrome do Messias. E por isso muitas vezes a gente defende com unhas e dentes, porque a gente não quer ficar sem a razão nas coisas. Casais brigam muitas vezes, não pela incompatibilidade de gênero, porque você nunca vai encontrar alguém assim, que se encaixa perfeitamente. Muitas vezes a razão das brigas é esse síndrome de Messias, porque você tem que me consultar, você não pode fazer as coisas sozinho. Controle. João não tinha essa preocupação. Eu não sou o Cristo. Por um tempo no ministério eu achava que eu precisava estar full time, 100% disponível para todo mundo. No meu dia de descanso a pessoa ligava: pastor, eu estou precisando de tal coisa. Era uma coisa que a pessoa podia resolver sozinha. E eu lá deixava minhas coisas e saía para resolver. Aí o diabo chegou e falou para mim assim: bem, você precisa descansar. Não, a igreja precisa de mim, eu estou 100% lá. Até um dia em que eu quase desabei mesmo. Estava com esgotamento mental, emocional, físico, e já estava indo para o esgotamento espiritual já. Eu não sou o Cristo. Você não é o Cristo. Você não é o Salvador da sua família. Deus quer te usar no meio que você trabalha, dentro da sua família, mas você não é o Cristo. Só existe um. E muitas vezes esse querer ser o Cristo, nós carregamos um fardo que nós não conseguimos carregar. Como se a solução do problema dos outros estivesse em suas mãos. Talvez uma parte esteja, mas ainda assim nós não somos o Cristo. Nós não podemos proteger aqueles que nós amamos o tempo todo. Deus pode. Ele é onipresente. Nós não podemos controlar os eventos futuros, desemprego, doença, traições, decepções, morte, fracasso. Não temos poder para controlar isso, mas Deus pode. Ele é onipotente.
E mais que tudo, Ele é bom. Quando a gente se torna pai, a gente acumula mais uma preocupação com a nossa vida. Vocês não são pais, não fica achando que é tudo maravilha, não, viu? É acrescentar preocupação, sim. Com quem meus filhos estão andando? Que decisões eles vão tomar? Eles vão andar com Jesus? Perto dele ou longe dele? Que escolhas meus filhos vão fazer? Nós não temos controle. Não podemos protegê-los o tempo todo. Mas Deus pode. Deus é soberano. Ele é justo, Ele é bom. Você não é o Cristo. Jesus é o Cristo. Só Ele. E o que João responde? Deixa eu abrir aqui, porque na verdade o título era para ter aparecido antes. Ele se contentava. Não é ficar conformado com o braço cruzado. Ah, é assim mesmo. Não, pelo contrário. Qual que era o contentamento? Onde o coração dele descansava, porque ele entendia que a glória era só de Deus. Em primeiro lugar, quem tem um noivo, quem tem a noiva é o noivo. Verso 29. É o noivo que se casa com a noiva. João tinha bem claro em sua mente e coração que os seguidores, nem os seguidores dele pertenciam a ele. Eram de Cristo. Ele era um amigo do noivo. E sabe o que o amigo do noivo fazia? Hoje não tem amigo do noivo, né? Tem as amigas da noiva, né? Que sai, né, para último, né, para se preparar, né, a última saída com as amigas, só com as amigas, antes de casar. Mas naquela época o noivo tinha um amigo. O ajudava, o auxiliava nas coisas. E esse era o papel de João Batista, ele entendia isso. Eu só sou o amigo do noivo. Eu auxilio no que é necessário. Eu ouço o que ele pede e faço o que ele necessita. E o amigo do noivo simplesmente se alegra de estar ao lado dele e ouvir seus votos. Por quê? Por que ele estava contente só de apenas ser um cooperador? De não ser reconhecido, de estar perdendo seguidores? Portanto, muito me alegro com o destaque dele. Para João Batista, a alegria dele era servir a Cristo. Se era uma multidão, se era um ministério que flui, que pessoas vão chegando às multidões ou não, ele sabia a quem ele servia e de quem ele deveria esperar a aprovação. Pessoas podem aplaudir o trabalho que você faz, mas essas mesmas pessoas que aplaudem podem lá na frente virar as costas para você. Deus não faz isso. A alegria já se cumpriu em mim. Eu estou contente. Privilégio de servir a Deus. A vida não é sobre você ou sobre mim, é sobre Cristo. Às vezes a gente se acha a cereja do bolo. Só faltava a minha presença para completar. Não, o que precisa é Cristo. Se a vontade de Deus está se cumprindo na minha vida, na vida da igreja, na vida dos meus filhos, ainda que seja diferente do que eu havia planejado, eu me alegrarei, eu me contentarei em Deus. Já compartilhei isso várias vezes. Eu quis ter estudado mais uns 10 anos, ia fazer mestrado, ia fazer doutorado, eu queria fazer uma série de coisas, mas Deus disse, não, isso não é para você. Aí a minha filha falou assim, pai, quando eu passar no vestibular, você vai fazer igual seu pai, que fez, contou para meio mundo? Eu falei assim, eu vou fazer sim. Vou fazer você pagar esse bico. O prazer de ver o outro crescendo, o prazer de ver o outro avançando. De ver Deus cumprindo na vida dos meus filhos o que Ele disse que faria. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, Paulo fala o seguinte:
Só para entender o contexto dessa fala dele, Paulo tinha um espinho na carne, que não dá para saber se era uma doença, alguém, mas ele ora a Deus, 3 vezes, nas 3 vezes Deus não responde, Deus dá uma negativa para ele. Ele ora a Deus, e o que Deus fala para ele? Mas ele me disse, a minha graça é tudo o que você precisa, meu poder opera melhor na fraqueza, portanto, fico feliz de me orgulhar das minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Você se alegra na fraqueza? De não conseguir, de ter que esperar, trabalhar e não alcançar? A gente não se alegra com essas coisas. Mas Paulo entendeu que mais importante do que o que ele queria, era o que Deus tinha para ele. Deus poderia ter curado Paulo? Poderia ter curado, para ter resolvido o problema? Poderia. Mas certamente a confiança de Paulo em Deus não seria como a que ele teve, por Deus não ter resolvido. Paulo poderia até se gloriar, eu orei, Deus me curou. Paulo orou, a resposta de Deus foi um não. Mas diante disso ele diz, portanto agora fico feliz de me orgulhar das minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Paulo entendeu que se a dificuldade glorificasse mais o nome dele do que a saúde, então ele preferia a ausência da saúde, porque ele preocupava mais com a glória de Deus. Mesmo que a resposta de Deus seja diferente da que desejamos, com certeza é a melhor de Deus para nós. Eu não pude fazer o que eu gostaria de fazer. Se Deus me der a oportunidade de fazer, eu vou fazer com todo prazer. Mas se não houver, glória a Deus também. Porque eu estou hoje onde Deus me chamou para estar. Não é com título, mas é onde Deus me chamou para estar. E o terceiro e último, João entendeu que era tudo sobre Jesus. João vai resumir o que ele falou anteriormente. Eu sou amigo do noivo, eu estou apenas trabalhando com ele. Eu já falei para vocês que eu não sou o Cristo. E aí ele vai resumir tudo isso que ele falou anteriormente no versículo 30, dizendo: ele deve se tornar cada vez maior e eu cada vez menor. Uma outra versão vai dizer o quê? Importa que ele cresça e eu diminua. Importa que ele seja visto, mesmo se eu não for visto. O próprio apóstolo Paulo ensinou isso à igreja de Corinto. Olha o que Paulo vai falar para a igreja de Corinto. Que estava tendo uma briga dentro da igreja. Eu sou do pastor Paulo, eu sou do pastor Pedro. Eu sou do Apolo, do pregador, do grande pregador Apolo. E aí Paulo joga um balde de água fria neles, porque estava precisando mesmo, e diz o quê? Afinal, quem é Paulo? Paulo falando dele. Quem é Apolo? Somos apenas servos de Deus, por meio dos quais vocês vieram a crer. Cada um de nós fez o seu trabalho, do qual o Senhor nos encarregou. Somos apenas servos. Só. A vida não é sobre o que eu quero, sobre o que eu valorizo, sobre os meus sonhos e planos, sobre a minha reputação, o que eu fiz ou deixei de fazer. Não é sobre mim. É sobre Jesus. É tudo sobre Ele. Essa semana eu recebi um vídeo, compartilhei com algumas pessoas, não todas, porque aí depois ele tem que ficar explicando o vídeo. Mas esse curto vídeo, na verdade é um Reels, né? Aqueles vídeos bem curtinhos, rapidinhos, de um pregador falando sobre perdão. E até a hora que ele falou, no finalzinho, ele estava falando tudo certinho, né? Falando que o perdão é algo dado, perdão você não se compra. Mas em dado momento ele afirma que nós devemos perdoar o outro para o nosso próprio bem. Quando ele falou isso, pensei, puxa, quase tirou 10. Mas aí ele vem e taca um bola, gol contra.
Perdoar não diz respeito ao nosso próprio bem. O nosso bem, com respeito ao perdão, é efeito colateral. Mas não é esse o propósito que a gente perdoa. Que o cristão deve perdoar. Ele deve perdoar porque Deus ordenou. A única razão que a gente tem para perdoar não é porque eu vou me sentir melhor, porque eu vou tirar o peso da consciência, porque eu vou abrir as cadeias da minha amargura e vou me libertar. Não. O cristão perdoa porque Cristo ordenou. Perdoem como vocês também foram perdoados pelo Pai de vocês. Essa teologia que coloca o homem no centro, o seu bem-estar, o que ele sente, o que ele gosta, não tem a ver com o Evangelho de Cristo. Cristo é o centro, Ele é a razão de todas as coisas. Eu sou pastor não porque, pastor não tinha outra opção a não ser virar pastor porque não consegui subir, conseguir um cargo. Não. Está na igreja domingo porque está à toa. Não. O cristão está na casa do Senhor porque ele ama o Senhor. Porque Cristo é o centro, não é sobre mim. Você e eu não somos o centro. Jesus é o centro. Como João disse, importa que ele cresça. Importa que ele seja visto. Importa que ele seja reconhecido, ele seja lembrado, ele seja pregado, ele seja servido, dele seja falado. É tudo sobre ele. Uma pessoa falou assim, que o trabalho social é um trabalho ingrato. Aí fiquei assim, como? A Elisa tem um trabalho, né? O trabalho dela é o trabalho de cuidar de pessoas, dar assistência social. Mas tem trabalho ingrato igual esse? Olha, pouca coisa. Sabe por quê? Porque você vai doar seu tempo, sua energia, às vezes vai abrir o seu bolso, vai pegar o seu tempo para ficar ouvindo pessoas, e no final, ninguém vai lembrar de você. Mas quem disse que nós temos que ser lembrados? Importa que a gente fez o que tinha que fazer para o Senhor. Mas eu preguei naquela igreja, eu preparei, passei a semana inteira preparando a pregação, e vem só levanta a mão aceitando Jesus. Não é sobre nós, é sobre Cristo. Se tiverem que falar algo de mim, que isso possa apontar para Jesus Cristo, possa mostrar que foi a bondade e a misericórdia de Deus sobre a minha vida que fez acontecer. É tudo sobre Jesus, não é sobre mim, não é sobre a igreja aliança. Tem gente que defende a placa da igreja como se estivesse defendendo a vida. É sobre Cristo. Toda gratidão se deve a Ele, todo reconhecimento. Só para terminar uma ilustração. Já contei isso aqui algumas vezes, mas parte de vocês ainda não ouviu. Um casal de missionários que dedicou a vida inteira deles para Deus estava retornando para casa. Estavam se aposentando. Estavam num navio retornando para sua terra natal. E aí o marido perguntou, o que será que está esperando a gente lá? E de longe, eles vendo o porto de longe, vendo uma banda tocando, bexigas para todo lado. O pessoal está esperando a gente. Mas quando o navio atracou no cais, aquela banda já não estava lá. Aquelas pessoas já não estavam lá. Só havia esse casal, só havia a pessoa lá do porto para recebê-los. E o marido visivelmente chateado. Ele pegou as bagagens, colocou no carro e partiu rumo à sua casa. Enquanto a sua esposa preparava a comida, ele ainda muito aborrecido, ele disse a ela, vou dar uma volta. E aproveita para você falar com o seu Deus, se é isso que Ele tem para nos dar, no final de uma vida dedicada a Ele. E ele sai de casa e bate a porta atrás dele. E aí ele volta, chateado ainda. Pergunta para a esposa, e aí, o seu Deus te falou alguma coisa? Sim. Ele me falou que o ponto final da nossa jornada não é aqui. Aquele missionário queria ser ovacionado.
depois de ter feito o que Deus chamou ele para fazer e sendo um pouquinho mais direto, sem querer ser grosso, ele não fez mais do que a obrigação dele. Ele queria o aplauso. E a esposa dele, mulheres, com muita sabedoria, disse: ele me falou, o nosso lugar final não é aqui. Nós somos apenas amigos do noivo. Importa que ele cresça e nós diminuamos. Importa que ele seja visto e nós menos vistos. Importa que ele seja aplaudido, reconhecido e adorado. Importa que o reino dele seja edificado, não o nosso. Vamos ler juntos? Ele deve se tornar cada vez maior e eu cada vez menor. Somente a Deus a glória. Não ao pastor Naoki, não à denominação Aliança, não a você como pai, mãe, profissional, vizinho, membro de igreja. A glória é somente de Cristo. E se Ele está sendo visto, se Ele está sendo adorado, as pessoas estão se voltando para Ele, se alegrem, você é amigo do noivo. Ele está te dando esse privilégio de participar disso. Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer, porque o Senhor nos deu o grande privilégio de servir ao Senhor. Que não seja, Senhor Deus, o nosso ego buscando a aprovação de homens. Que não seja, Senhor Deus, nenhum de nós querendo defender a própria reputação. Que seja, ó Deus, o desejo do nosso coração, que o Senhor seja adorado, o Senhor seja visto, o Senhor seja reconhecido. De Ti dependam, que as pessoas busquem o Senhor e que sejamos apenas o amigo do noivo, que vai apontar para Cristo, que vai encorajar as pessoas a confiarem em Cristo, a amarem a Cristo. Nós somos apenas servos, amigos do noivo, mas abençoados com o privilégio de estar ao lado dele e servi-lo. Ajude-nos como igreja, Pai, a sermos relevantes não pela placa, mas pela nossa presença, não como instituição, mas como comunidade, que aponta, cuja vida aponta para Cristo. Não nos deixa, Pai, encerrar a nossa vida sem ter sido como um farol para as pessoas, apontando na direção de Cristo. Nos ajuda a ser igreja que busca a glória do Senhor. Eu oro em nome de Cristo. Amém.